Nesse vídeo eu vou falar sobre imunizações da criança. Para começar, vamos falar sobre alguns conceitos básicos, definindo primeiro imunidade. O que é imunidade? A imunidade, pessoal, ela é um estado de resistência associado à produção, presença de anticorpos que vai ter uma atuação específica, contra um micro-organismo causador de determinada doença ou contra suas toxinas. E a imunidade ela pode ser ativa ou passiva. A imunidade passiva, pessoal, é quando há administração de anticorpos já formados ao indivíduo. Ela gera uma proteção transitória, ela é de curta duração. Então, essa imunidade passiva ela pode ser naturalmente adquirida ou artificialmente adquirida. Naturalmente adquirida quando ela vem da placenta ou do leite materno e artificialmente adquirida quando ela vem da aplicação de anticorpos heterólogos, que é aqueles que vêm dos animais, os soros, ou elas podem ser homólogas, que é aquelas situações em que a gente vai ter ali essa imunidade vinda de plasma humano, que são as imunoglobulinas. A imunidade ativa vai ser aquela situação em que a gente vai induzir uma resposta imunológica naquele paciente, uma resposta imunológica humoral e celular, e ela é duradoura, ao contrário lá da imunidade passiva, tá? Ela também pode ser naturalmente adquirida ou artificialmente adquirida. Naturalmente adquirida vai ser quando o indivíduo ele se infecta, desenvolve determinada infecção, determinada doença, ou pode ser artificialmente adquirida nas situações em que a gente irá vaciná-lo, tá bom? Para a gente fazer uma diferenciação entre as vacinas e a imunoglobulina, pessoal, eu vou colocar aí uma tabelinha para a gente ler junto, tá bom? Então, em relação à imunidade, a vacina gera uma imunidade ativa e a imunoglobulina gera uma imunidade passiva. Sobre a duração da proteção, a vacina gera uma proteção prolongada e a imunoglobulina uma proteção transitória. Proteção após aplicação, na vacina leva algumas semanas e a imunoglobulina gera uma proteção imediata. Eliminação de portadores sãos. Na vacina isso é possível, na imunoglobulina é impossível. Sobre a erradicação de doenças é possível com a vacinação e impossível com a imunoglobulina. E em relação ao custo, a vacina geralmente é baixo, esse custo, mas varia, e a imunoglobulina tem um custo alto. Em relação às vacinas vivas atenuadas, pessoal, elas são obtidas a partir de cepas naturais dos micro-organismos e elas serão atenuadas através de passagens ali em meios de cultura especiais, tá? Elas vão produzir uma infecção nos indivíduos, que essas infecções elas serão parecidas com a infecção natural, só que é uma infecção mais branda, tá? Elas vão desencadear uma forte imunidade, uma imunidade a longo prazo também nesses indivíduos, que possivelmente vai durar por toda a vida e não tem necessidade aí de uma dose de reforço. Tá? Como exemplo aí de vacinas vivas atenuadas, a gente tem a BCG, a rubéola, o sarampo, a cachumba, febre amarela, poliomielite oral, rotavírus. E falando agora sobre as vacinas não vivas, pessoal, que são as vacinas inativadas, elas podem ser produzidas de diferentes maneiras, como por exemplo através de micro-organismos inteiros, tá? Que serão inativados através de técnicas físico-químicas. Tá? Isso aqui, como exemplo, a gente tem aí a vacina inativada contra pólio. Ela pode ser também através de toxinas inativadas, como é o caso do toxoide diftérico e tetânico. Pode ser através de fragmentos ou subunidades do agente, que é o caso da influenza injetável, através de engenharia genética, que é o caso da hepatite B. Ela pode ser formada também através de polissacarídeos, pessoal, que estão presentes ali na cápsula de algumas bactérias. Tá? Isso aqui, como exemplo, a gente tem a pneumo, a antipneumocócica, e a gente tem também as vacinas glicoconjugadas, tá? Isso aqui é quando a gente vai ter ali componentes polissacarídicos conjugados a proteínas, que é o caso do toxoide tetânico e diftérico, tá? Elas são capazes de criar um complexo antigênico que vai provocar respostas imunológicas T-dependentes e, portanto, ela é mais duradoura, tá? E mais adequada. Isso aqui entra como exemplo, a vacina contra o hemófilos influenza, pneumo 7 e 10 vacinas. Agora eu vou colocar mais uma tabelinha aí para vocês, onde a gente vai fazer um resuminho sobre quais vacinas são atenuadas e quais vacinas são inativadas, não vivas, e falar mais um pouquinho sobre as características de cada uma. Então, sobre vacinas vivas atenuadas, a gente tem a BCG, o rotavírus, poliomielite oral, que é a VOP, a tríplice viral, a febre amarela e a varicela.
O tipo de imunidade gerada por essas vacinas é celular e humoral. Ela tem uma longa duração de proteção. Sobre a extensão da vacinação aos comunicantes não vacinados é possível. Em relação ao risco para imunodeprimidos, existe, tá? Em relação às vacinas não vivas, né, inativadas, a gente tem hepatite B, antiemófilos, poliomielite injetável, a tríplice bacteriana, gripe injetável, pneumococo, meningococo, hepatite A, papilomavírus humano. O tipo de imunidade aqui é principalmente humoral. Sobre a duração da proteção, elas necessitam de várias doses para induzir uma imunidade prolongada. Vias de administração dessas vacinas é somente intramuscular. Sobre a extensão da vacinação aos comunicantes não vacinados, não é possível. Tá? Em relação a risco para imunodeprimidos, não existe. Uma observação aqui, pessoal, é que a presença de gestantes no domicílio de indivíduos vacinados não constitui aí uma contraindicação para a vacinação desses indivíduos não imunizados, tá? Porque o risco de transmissão do vírus vacinal é muito baixo, tá? Baixo. E qual que é a diferença, pessoal, de vacinas conjugadas para vacinas combinadas, né? Nas vacinas conjugadas é aquela situação em que a gente vai pegar um componente de menor poder antigênico e vai associá-la a um componente que tem esse maior poder, tá? Que é que, como exemplo que eu comentei com vocês, né? Quando a gente associa um polissacarídeo a peptídeos e proteínas, né? Por exemplo, um polissacarídeo associado à toxina ao toxoide tetânico. E a vacina combinada é quando a gente tem no mesmo frasco a mistura de vacinas vivas ou de vacinas inativadas. Tá? Lembrando que a gente não pode associar vacinas vivas, né, vacinas atenuadas com vacinas inativadas. Ou a gente mistura vacinas vivas ou a gente mistura vacinas inativadas. Sobre algumas situações especiais, pessoal, indivíduos que receberam aí sangue, transfusão de sangue, de derivados ou de imunoglobulinas, eles deverão ter a sua vacinação, né, contra agentes vivos atenuados adiada. Tá, isso acontece para que a gente evite um efeito de neutralização que vai acontecer devido à presença de anticorpos ali nesses componentes que podem atuar aí eliminando precocemente os micro-organismos vacinais e não dando tempo desse indivíduo desenvolver uma resposta. Então, em relação ao intervalo de tempo que deve ser respeitado, né, no caso da transfusão de imunobiológicos e hemoderivados, eu vou colocar aí uma tabelinha para a gente olhar qual que é o intervalo para cada situação, tá bom? Então, sobre os imunobiológicos, no caso da imunoglobulina antitetânica, eles devem aguardar 3 meses para vacinação. No caso de imunoglobulina anti-hepatite B, aguardar 3 meses para vacinação. Imunoglobulina antirrábica, 4 meses. Imunoglobulina anti-varicela zoster, aguardar 5 meses para vacinação aí, com agentes atenuados. Aqueles indivíduos que receberam hemoderivados vai depender. No caso de hemácias lavadas, não precisa aguardar, não existe essa necessidade de intervalo. Aqueles que receberam concentrado de hemácias deverão aguardar 5 meses. Aqueles que receberam sangue total, aguardar 6 meses. Que receberam plasma ou plaquetas, aguardar 7 meses. Que receberam imunoglobulina EV, né, no caso a reposição, aguardar 8 meses. E aqueles que receberam imunoglobulina EV terapêutica, aguardar de 10 a 11 meses. Gestantes, né? As gestantes não deverão receber vacinas de agentes atenuados devido ao risco que tem de gerar doença no feto. A única exceção, como muitos já sabem, né, em relação à vacina contra a febre amarela, que poderá ser aplicado, né, em gestantes depois do primeiro trimestre de gestação, quando o risco de exposição dessa gestante for muito elevado. Tá? Sobre os indivíduos imunodeprimidos, como já era de se esperar, né, eles também não poderão receber vacinas com agentes atenuados devido ao risco que eles terão de desenvolver uma infecção grave. Sobre as vacinas inativadas, não tem problema nenhum que essas vacinas sejam administradas a esses indivíduos imunodeprimidos. O único problema é que elas não terão a mesma eficácia que terão em indivíduos imunocompetentes. E uma outra contraindicação também, a administração de vacinas com agentes vivos atenuados, são aqueles indivíduos que desenvolveram uma resposta anafilática, né, a dose prévia. Em relação a algumas situações de adiamento da vacina, pessoal, a gente tem as doenças febris graves, a gente adia para que os sintomas e as complicações desse indivíduo não sejam atribuídos à vacinação. Imunossupressores, indivíduos que estão em uso de imunossupressores ou corticoides, né, porque ficarão
imunossuprimidos, né? Então, a gente não deve aplicar nesses indivíduos enquanto eles estarão ali em uso da terapia imunossupressora, nem a vacina inativada e nem a vacina atenuada, tá? E aí, nesses casos, a gente tem que aguardar o término do tratamento, esperar 3 meses para depois vacinar esses indivíduos. Tanto vacina inativada quanto a vacina atenuada. Uso de imunoderivados e hemoderivados, eu já comentei com vocês, né? E o tempo varia para cada caso. E em caso de síndromes hemorrágicas também, existe essa indicação de adiar, né? Porque esses indivíduos terão que receber os fatores de coagulação recomendados. Eu vou comentar aqui com vocês agora, pessoal, vou ler aqui para vocês quais são as principais falsas contraindicações para vacinação, porque isso aqui gera uma confusão absurda, né? Então vamos lá. As principais falsas contraindicações. Prematuridade ou baixo peso ao nascer, a exceção da BCG, que deve ser aplicada em recém-nascidos com mais de 2 kg. Tá? Desnutrição, doença aguda benigna sem febre, convalescência de doença aguda, uso de antibiótico ou antiviral, diagnóstico prévio de doenças como tuberculose, coqueluche, tétano, difteria, poliomielite, sarampo e rubéola, vacinação contra a raiva em andamento, uso de corticoides tópicos ou inalatórios, uso de corticoides sistêmicos em dias alternados e em doses não imunossupressoras. Lembrar que essa dose imunossupressora, pessoal, equivale a uma dose, no caso de crianças, equivalente à dose de prednisona 2 mg por quilo dia, em adultos uma dose de 20 mg por dia, tá? Se essa criança ou esse adulto não tiver em uso dessas dosagens de corticoide, né, que é equivalente a essa dosagem de prednisona, não está contraindicada a vacinação, tá? Porque não será uma dose imunossupressora. História inespecífica de alergias, história de reação local à vacina, história de febre após a dose anterior da vacina, história de alergia à penicilina, antecedente familiar de convulsão, morte súbita ou efeito adverso à vacina, doença neurológica estável ou progressiva com sequela. Vamos dar uma lida bem rápida aqui, pessoal, no novo modelo do calendário vacinal, né, que entrou agora em 2016. Então, ao nascer, a criança continua tendo que tomar BCG e hepatite B. Aos 2 meses, ela vai tomar a penta, a polio, a pneumo e o rotavírus, né? No caso da polio, lembrar que é a VIP. Aos 3 meses, a meningo. Aos 4 meses, repete as vacinas de 2 meses. Então, a penta, a polio, segunda dose também, já aqui ainda é a VIP, né? A pneumo e rotavírus. Aos 5 meses, repete a do 3º mês, que é a meningo. Aos 6 meses, a penta e a polio, tá? Que ainda é VIP. Aos 9 meses, a vacina contra a febre amarela. Aos 12 meses, a pneumo, a meningo e a tríplice viral. Aos 15 meses, DTP, polio, hepatite A e a tetraviral. Aos 4 anos, a DTP, polio e febre amarela de reforço. De 9 a 13 anos, fazer HPV, 2 doses. Em adolescentes, adultos e idosos, a gente tem que fazer hepatite B, né? Terão que ser 3 doses a depender da situação vacinal. Febre amarela, que deve ser feita 1 dose a cada 10 anos. A tríplice viral, que deverá ser feita 2 doses até os 20 anos ou 1 dose em indivíduos maiores do que 20 anos. Idade máxima, 49 anos. E a DT, que deve ser feito um reforço aí a cada 10 anos. E lembrar, né, pessoal, que na pentavalente a gente tem a proteção contra a difteria, tétano e coqueluche, né, a DTP. Então, difteria, tétano, coqueluche, contra hemófilos influenza do tipo B e hepatite B, né, dão 5. E na tetraviral a gente tem a tríplice, né, que é a proteção contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, e a tetraviral, que é o sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Sobre a BCG, ela é a única vacina que nós temos aí contra a tuberculose. Lembrar que ela protege contra as formas graves da tuberculose, tá bom? Ela deve ser aplicada o quanto antes após o nascimento, tá? E é uma vacina feita em dose única, deve ser aplicado aí 0,1 ml por via intradérmica, aplicada na inserção inferior do músculo deltoide direito até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, a vacina BCG, como todo mundo já sabe, ela vai gerar uma reação local benigna, que tem uma duração aí de cerca de 6 a 12 semanas. Raramente ela vai se estender por até 24 semanas. Então vai se formar ali, né, no local da vacinação uma pápula, depois vai evoluir para uma mácula vermelha arroxeada,
que vai evoluir para uma crosta e uma úlcera que vai ter ali de diâmetro aproximadamente 4 a 10 milímetros. Tá bom? A maioria dos indivíduos, cerca de 95%, né, dos indivíduos que foram vacinados com a BCG, vão evoluir com uma cicatrização, na formação de uma cicatriz plana, que vai ter aí cerca de 3 a 7 milímetros de diâmetro. 10% em média dos indivíduos, né, que tomam a vacina BCG vão evoluir também com infartamento ganglionar, tá, que pode ser único ou múltiplo, homolateral, ao lado da vacina. Isso vai acontecer entre a 3ª ou 8ª semana após a vacinação. Sobre alguns eventos adversos, né, locais que podem estar associados à vacina BCG, a gente tem a formação de uma úlcera que é superior a 10 milímetros, abscessos que podem ser tanto frios quanto quentes, há uma linfoadenopatia regional que pode ser supurada ou não supurada, a formação de uma queloide e uma reação lupoide. Esses eventos adversos eles devem ser notificados, tá, para a autoridade sanitária local, e a gente tem que fazer uma investigação clínica e laboratorial aí, visando afastar a tuberculose. Nas situações em que após a realização da BCG esse indivíduo evolui com uma linfoadenomegalia inferior a 3 centímetros não supurada, não precisa tratar, tá? Essa situação não requer tratamento. Agora, existem 3 situações em que a gente vai ter que entrar com a isoniazida aí para esses pacientes, que é a formação de uma úlcera superior a 1 centímetro, a presença de uma linfoadenopatia supurada, tá? Local supurada, e a presença de abscessos frios. Nessas situações, a gente tem que entrar com a isoniazida na dose de 10 mg por quilo dia, sendo a dose máxima de 400 mg por dia, e a gente vai manter até a melhora da lesão, tá? A gente vai acompanhar esses indivíduos a longo prazo e lembrar sempre de afastar a imunodeficiência e doença tuberculose. Nas crianças que foram vacinadas com a BCG e não apresentaram a cicatriz até 6 meses de idade, pessoal, a gente tem que revaciná-las, tá? Nós devemos revaciná-las sem que haja necessidade da realização do teste tuberculínico, tá? Do PPD, que é considerado reator, pessoal, nas situações em que vai se formar uma induração maior ou igual a 5 milímetros em crianças não vacinados, em vacinados há mais de 2 anos ou em crianças imunodeprimidas, ou nas situações em que vai se formar uma induração maior ou igual a 10 milímetros em crianças vacinadas há menos de 2 anos. Sobre a poliomielite, pessoal, ela é uma doença viral, né, causada por um enterovírus humano, que é o poliovírus. Ele tem 3 sorotipos, né, o 1, 2 e o 3. Ele infecta somente humanos, e a via de infecção é fecal, oral e através da via respiratória. Das pessoas que são infectadas pelo poliovírus, 95% são assintomáticas e cerca de 4 a 8% podem apresentar aí alguma manifestação inespecífica, como febre e odinofagia. De 1 a 5% pode apresentar uma meningite asséptica, e desses cerca de 0,1 a 2% podem evoluir com uma paralisia que vai ser frequentemente perdida. O último caso registrado da polio, pessoal, aconteceu em 1989, e em 1992 nós recebemos o certificado de erradicação da poliomielite. Falando então um pouquinho sobre a VOP, né, a vacina oral contra a poliomielite. Ela é uma vacina trivalente, então ela é composta de poliovírus vivos atenuados 1, 2 e 3. A administração por via oral, né, eu estou falando da VOP, então são 2 gotinhas aí. E no calendário vacinal ela vai entrar aí, né, no 15º mês de vida e aos 4 anos de idade. O esqueminha, né, vacinal contra a poliomielite, ele está liberado para todas as crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias. E acima disso a gente pode estar fazendo 3 doses de VOP, tá, em indivíduos que não houver comprovação vacinal, ou complementar o esquema vacinal dele com a VOP. Sobre as contraindicações para a realização da VOP, imunossuprimidos e seus comunicantes, em gestantes, e a gente tem que adiar naqueles indivíduos que estiverem apresentando vômitos ou diarreia intenso. Efeitos adversos, raramente pode acontecer paralisia. Sobre a VIP, né, que é a vacina da poliomielite trivalente inativada, né, ela é administrada via subcutânea ou intramuscular. Ela vai induzir uma imunidade, principalmente humoral, exclusivamente nos indivíduos vacinados, tá? Não tem imunização secundária entre os comunicantes pela eliminação do vírus. Depois que houver a erradicação da poliomielite no mundo,
ela deve substituir a VOP, tá, para prevenir o reestabelecimento da mesma causada pelo vírus derivado da vacina. A grande vantagem da VIP é que ela não provoca paralisia, tá? Não existe essa possibilidade, ao contrário lá da VOP, como eu já comentei com vocês. E as desvantagens dela em relação à VOP é que ela induz baixos níveis de imunidade intestinal, ela tem um custo mais alto e a administração dela em geral. Sobre Haemophilus influenza, né? Ele é um bacilo gram negativo que gera doenças invasivas na infância, né? Como meningite, osteomielite, bacteremia, septicemia, pneumonia, epiglotite e artrite séptica, principalmente em crianças aí menores de 2 anos de idade. Foram identificadas 6 serotipos, né? O tipo A, B, C, D, E e F, sendo que a cepa mais virulenta é a do tipo. Os efeitos adversos observados aí devido à vacinação contra o Haemophilus influenza do tipo B, eles são incomuns e são de leve intensidade. Então, sobre os efeitos colaterais locais, a gente tem a dor, eritema e induração podem acontecer, e gerais, febre, sonolência e irritabilidade. Falando um pouquinho agora sobre o pneumococo, né? Ele é responsável por doenças invasivas na infância e é o agente infeccioso imunoprevenível que determina a maior morbimortalidade, né, por doenças infecciosas. Sobre a vacina meningocócica, né, pessoal, ela vai prevenir contra o meningococo, que é capaz de gerar doenças invasivas aí, né, como a meningite e a meningococcemia, que tem alta taxa de letalidade. E ela é mais comum em crianças antes dos 5 anos de idade, principalmente antes dos 2 anos. As contraindicações para a realização da vacina meningocócica é uma hipersensibilidade a qualquer componente e ela deve ser adiada, né, em casos de doença febril aguda. Sobre eventos adversos relacionados à vacinação meningocócica, a gente tem os efeitos locais, como dor, rubor, edema, endurecimento, e pode acontecer também sintomas sistêmicos, tá? Como febre, choro, irritabilidade, sonolência, anorexia, diarreia e... Sobre a hepatite A, pessoal, ela é uma doença viral benigna, aguda benigna. A via de transmissão dela é fecal-oral e ocasionalmente raramente pode acontecer através da via parenteral, tá? A forma clássica, né? Quadro clínico clássico relacionado à hepatite A é a presença da colúria ou acolia, da colia ou hipocolia fecal e icterícia. Não existe nenhum relato de cronicidade relacionado ao vírus da hepatite A, mas, por outro lado, esse vírus pode causar uma hepatite fulminante. Em relação à vacinação contra a hepatite B, pessoal, nas situações em que não aconteceu uma soroconversão, né, que é aquela situação em que os títulos de anti-HBs estiverem maior ou igual a 10 miliunidades por ml, fica indicado aí a repetição do esquema vacinal, né, de 3 doses. E recém-nascidos, filhas de mães HBsAg positivas, a gente tem que fazer uma dose da vacina e a imunoglobulina também, tá? Específica para o vírus da hepatite B nas primeiras 12 horas. Em relação à tríplice viral, né, pessoal, que é sarampo, cachumba e rubéola, sobre o sarampo, desde 2011 que não tem casos da doença no país, tá? Não foi detectado nenhum caso de sarampo no país. Em relação à rubéola, ela tem uma grande importância nas situações em que ela vai infectar gestantes, tá? Devido porque ela pode causar a síndrome da rubéola congênita. E sobre a cachumba, a principal manifestação clínica dela, como muitos já sabem, é a hipertrofia da glândula, né? O aumento da glândula parótida, mas pode acontecer também o aumento das glândulas sublinguais e submaxilares. Tá? E existem algumas outras complicações também relacionadas à cachumba, que é a encefalite, a meningite e a pancreatite. Então, essa vacina contra o sarampo, a rubéola e a cachumba, né, que é a tríplice viral, ela é produzida em culturas de células de embrião de galinha, tá? Mas a ocorrência de reação anafilática relacionada a essa vacina aqui é muito rara e não está relacionada com o ovo. Em relação à tríplice viral, né, sobre a vacinação de bloqueio, em casos suspeitos, deverá ser realizada até 72 horas, por no máximo 5 dias, tá? Crianças entre 6 meses e 12 meses de idade, a gente tem que fazer uma dose, a gente tem que fazer, né, essa vacina contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, a tríplice viral, e essa dose não vai ser considerada válida para o esquema vacinal de rotina.
Tá? E aquelas crianças a partir de 1 ano em diante, elas deverão receber 2 doses, as que nunca foram vacinadas. As que já foram vacinadas com apenas 1 dose, a gente tem que fazer uma 2ª dose de bloqueio. E as que já receberam as 2 doses não tem necessidade de receber mais nenhuma dose de bloqueio, tá? E lembrar que as mulheres que foram vacinadas com a tríplice viral, elas devem evitar a gestação por um período mínimo aí de 30 dias, tá? De 1 mês. Em pacientes imunodeprimidos, em gestantes e crianças menores do que 6 meses de idade, esse bloqueio ele deve ser feito através de imunoglobulina hiperimune, em até 96 horas após a expulsão. Sobre a vacina contra a febre amarela, ela é produzida no Brasil e é originada da cepa do vírus cultivado em ovos embrionados de galinha, e ela deve ser aplicada para indivíduos que vão viajar para áreas endêmicas 10 dias antes da viagem. Tá? E vai conferir para esses indivíduos uma imunidade de 90 a 100%. Sobre as contraindicações, para o uso da vacinação contra a febre amarela, imunodeficiência congênita ou adquirida, gestantes, salvo em situações de alto risco, como a gente já comentou também, em crianças menores de 6 meses de idade, em casos de reação anafilática após a dose anterior ou após a ingestão de algumas situações que tornam necessário o adiamento da vacina: tratamento com imunossupressores, vigência de doenças agudas febris, aleitamento materno, porque pode ter a transferência. Em relação ao vírus influenza, a gripe, ela é uma infecção que afeta o sistema respiratório, e os reais benefícios da gente estar utilizando a vacinação contra o influenza é a capacidade de prevenir a pneumonia viral primária ou bacteriana secundária, a hospitalização e a morte, principalmente em indivíduos portadores de doenças crônicas cardiovasculares e pulmonares. Tá? Nessas situações ela vai conferir uma proteção que gira em torno de 70%. Então, no Brasil, a gente vai utilizar a vacina inativada contra o influenza, e ela pode ser aplicada a partir de 6 meses de idade e deve ser aplicada anualmente. Tá? As gestantes também deverão ser vacinadas. As contraindicações da vacina contra o influenza, pessoal: reação anafilática prévia ao ovo de galinha ou qualquer componente da vacina, doenças febris agudas, moderadas ou graves, história pregressa de síndrome de Guillain-Barré. E os grupos contemplados nas campanhas de vacinação são adultos com 60 anos ou mais, crianças entre 6 meses e 2 anos de idade, gestantes e puérperas, trabalhadores da área da saúde, população indígena e prisional e pessoas com comorbidade. Sobre o rotavírus, pessoal, ele é o principal agente causador da gastroenterite grave em lactentes, em crianças também pequenas, em todo o mundo. Ele tem uma alta contagiosidade e tem a sua transmissão por via fecal oral. Tá? Então, sobre a vacina contra o rotavírus, ela é uma vacina atenuada. A primeira dose deve ser feita a partir dos 2 meses, a segunda aos 4 meses, e o intervalo mínimo entre uma e outra deve ser de 4 semanas. Tá? Nas situações em que essa criança vomitar, regurgitar ou cuspir, a gente não deve repetir a vacina. Algumas contraindicações em relação à vacina contra o rotavírus: imunodeficiência, hipersensibilidade conhecida, doença crônica gastrointestinal e crianças com mais de 7 meses e 29 dias. Vamos falar agora sobre a tríplice bacteriana. Vou colocar aí para vocês uma tabelinha. Então, a gente tem a DTP, que é a vacina de células inteiras. A gente vai usá-la em indivíduos com menos de 7 anos. São 5 doses, uma com 2, 4, 6 e 15 meses, aos 4 e aos 6 anos. A via de aplicação é intramuscular profundo. A gente tem a DTPA, coqueluche celular, que vamos aplicar em indivíduos com menos de 7 anos, são também 5 doses. Então, será feita também, pode ser feita aos 2, 4, 6 e 15 meses de idade, aos 4 e aos 6 anos também aplicação intramuscular profundo. Sobre a DTPA, difteria, tétano, coqueluche celular do adulto, nós iremos utilizá-las em indivíduos com mais de 10 anos, em dose única, também intramuscular profundo. A DT dupla do adulto a gente usa em indivíduos com mais de 7 anos, são também 3 doses, e a gente vai complementar o esquema prévio no intervalo de 0, 2 e 4 meses e reforço a cada 10 anos. Aplicação também intramuscular profunda. E a gente tem a DT dupla infantil, que deverá ser utilizada para completar o esquema vacinal
intervalos de 0, 2 e 4 meses e completar o esquema prévio até os 6 anos, aplicação também intramuscular profunda. Então, sobre as principais contraindicações aí da vacina tríplice bacteriana, está contraindicada em crianças maiores de 7 anos, reação alérgica grave, né? A anafilaxia, a gente não deve utilizar nenhuma vacina com o componente DTP, quadro neurológico em atividade até estabilização, colapso, choque ou episódio hipotônico hiporresponsivo nas primeiras 48 horas após a vacinação, nós devemos substituir pela DTPA acelular. Convulsões com ou sem febre nas primeiras 72 horas após a vacinação, nós devemos também substituí-la pela DTP acelular. Encefalopatia até 7 dias após a vacinação, substituir pela DT, tá? Pela dupla infantil. Alguns achados clínicos aí característicos, né, do episódio hipotônico hiporresponsivo são palidez, hipotonia, diminuição da resposta a estímulos com ou sem perda da consciência. Então, pessoal, as indicações aí da vacina DTP acelular para crianças até 6 anos de idade completos são convulsões nas primeiras 72 horas, isso ao uso da vacina DTP, tá? Convulsões nas primeiras 72 horas, episódio hipotônico hiporresponsivo nas primeiras 48 horas, doença pulmonar ou cardíaca crônica com risco de descompensação na vigência de febre, doenças neurológicas crônicas incapacitantes, doença convulsiva crônica, esquema básico para recém-nascido prematuro extremo ou que esteja internado na ocasião da vacina. Sobre a vacina contra o HPV, houve também uma modificação, né, no calendário, assim como várias outras modificações que entraram agora em 2016. Atualmente a gente vai fazer somente 2 doses, né, da HPV em crianças e meninas entre 9 a 13 anos de idade, antigamente eram 3, né? Então a gente vai fazer 2 doses entre os 9 e 13 anos de idade, sendo a segunda dose aplicada depois 6 meses após a primeira. Existem 2 tipos de vacina contra o HPV no Brasil, né, que é a que protege somente contra os tipos 16 e 18 e aquelas que vão proteger contra os 6, 11, 16 e 18. Tá? O esquema vacinal para proteger somente contra os tipos 16 e 18 está indicado para meninas maiores de 9 anos de idade, adolescentes e mulheres em 2 doses. A que vai proteger contra os 6, 11, 16 e 18, ela está indicada para meninos, para meninas, adolescentes e adultos jovens de 9 a 26 anos.